amigo do Auto Vídeo, salve cowboy do asfalto, salve cowboy de verdade e salve para você que gosta de picape bruta para subir na calçada na hora de fazer a sua baliza. Um salve para vocês com meu chapeuzinho fajuto aqui de festa junina, festa julina, que a gente não vai poder comemorar tanto, mas para trazer um plantão especial. Novidade na área, a Ford F-150 chega a mais uma nova geração. 14ª geração dessa picape, que é uma das picapes mais vendidas da história. E nesse vídeo de hoje você vai conhecer detalhes sobre esse lançamento que promete balançar o ano de 2020, que já está tumultuado para quem gosta de carros, caminhonetes, picapes, mas que também promete chegar ao Brasil. Será? Fica comigo, faz sua inscrição, ativa as notificações e bora falar sobre a F-150. Segura, peão! Vamos nessa! F-150, que você já sabe, é uma das picapes mais queridinhas por fãs dessas brutas capazes de muitas coisas, além, claro, de transportar muita carga e de conseguir rebocar muito peso. E a F-150 completa 43 anos na liderança entre as picapes no mercado norte-americano. 43 anos, a picape mais vendida no mercado norte-americano nos Estados Unidos, o que é um número impressionante. Ela é sempre um dos carros mais vendidos no mundo inteiro, em todos os rankings, porque muita gente compra as caminhonetes, as picapes F-Series nos Estados Unidos, e agora chegando na 14ª geração, depois de uma geração nascida ali entre 2014 e 2015 para os mercados onde ela é vendida e que não dá as caras no Brasil tem um bom tempo. Mas tem uma novidade muito interessante nessa nova geração. E não é o design, não é necessariamente o aspecto, nem tanto o uso de alguma tecnologia especial para dar mais robustez. Você vai ver que bacana. A polêmica bacana que a Ford trouxe com a nova F-150 é que ela deve ser a picape mais econômica do seu segmento. And it's targeted to have an EPA estimated range of approximately 700 miles of driving on a single tank of gas. Eles colocaram um sistema híbrido na F-150. E não é um híbrido leve não, é um híbrido mesmo, um motor elétrico associado à transmissão que se soma a um motor a combustão. Essa versão ela vai estar disponível para todas as variantes da F-150, ou seja, aquelas que têm menos opcionais e também aquelas mais recheadas de luxo, requinte, etc., como uma tentativa da Ford de preencher o mercado também de picapes com veículos mais econômicos, com veículos mais interessantes também do ponto de vista da sustentabilidade, mas também com veículos que são mais abrangentes do ponto de vista da funcionalidade, como você vai descobrir nesse nosso bate-papo. A gente está falando então de uma picape com toda a capacidade que uma picape deve ter, nesse caso com reboque acima das 5 toneladas, uma capacidade incrível de carga que ficou mantida da geração anterior para essa, mas também da possibilidade de rodar mais de 1.200 quilômetros de autonomia. Então olha que interessante, é uma picape híbrida que tem uma motorização elétrica mais baterias, mas não é plug-in. Então você não precisa colocar na tomada para carregar,
o próprio sistema a combustão faz essa tarefa e também a regeneração, enfim, todas as tecnologias que fazem com que as baterias se recarreguem, e aí você tem essa autonomia que é muito interessante pensando numa picape, o que também melhora bastante o seu consumo de quebra. Você roda mais, gasta menos e tem muito torque, muita força. Informações de potência combinada e torque que ainda não foram divulgadas pela Ford no momento em que a gente gravou esse vídeo, no finalzinho de junho. Mas a grande novidade então é que a F-150 agora tem motorização híbrida de verdade. A única picape por enquanto com a motorização híbrida. A gente tem algumas outras opções, mas que são as chamadas configurações com híbrido leve. No caso da F-150, não. É realmente um veículo híbrido mesmo, com a situação de ter um motor elétrico com baterias que se carrega sozinho e que faz diferença na transmissão direto da picape. Então olha que interessante, tá acoplada a um V6, né, EcoBoost, e além do V6 EcoBoost tem a configuração híbrida para ajudar. Então o trem de força deve ser bastante forte, deve ter muito torque. Essa informação a gente espera para poder compartilhar com você. A verdade é que a versão 14ª geração da F-150 é talvez uma das mais conservadoras do ponto de vista de atualização de geração. Inclusive, quando a gente conversava aqui sobre fazer o material, a gente ainda olhou para ela e pensou, mas isso aqui parece um facelift? É uma nova geração mesmo? É uma nova geração, mas que traz tudo aquilo que a geração anterior tinha de bom. E isso a gente precisa ligar sempre à questão da robustez, então o uso de materiais de muita resistência, pensando na estrutura da picape, né? Muito aço de alta resistência, e também a estrutura de alumínio militar, como a Ford gosta de chamar, alumínio em especificação militar para a carroceria, para todo o corpo da caminhonete, da picape, e também, obviamente, para a caçamba, o que dá uma capacidade de carga muito grande, mas principalmente uma robustez muito elevada frente às suas concorrentes. Isso é um atributo reconhecido, mostrado pela própria evolução da F-150 no mercado ao longo desses anos mais recentes, e que a Ford manteve nessa 14ª geração. Você vai notar que, claro, tem diferenças que são perceptíveis. A gente tem uma frente um pouco diferente, para-choques mais envolventes, um farol um pouquinho mais envolvente também. Você tem principalmente as portas traseiras, elas são um pouco mais aerodinâmicas, o desenho um pouco mais liso do que na outra versão, e você tem algumas opções de customização que são interessantes, principalmente pensando no mercado norte-americano. É o caso, por exemplo, da frente. A grade, que preenche a maior parte daquela frente bastante imponente, ela tem 11 opções que você pode escolher. Outro aspecto interessante é que o carro como um todo, a picape, ficou mais aerodinâmica, também por conta da grade, porque ela tem ali uma grade ativa ali por trás dessas configurações estéticas. Então, dependendo da velocidade, etc., elas têm um movimento, elas se fecham para melhorar a aerodinâmica, e também por conta desse desenho das portas traseiras, a Ford estima que ela está até 3% mais aerodinâmica, ou seja, também contribuindo para a redução do consumo, além da motorização híbrida que a gente já comentou. Tem uma novidade legal também que a Ford colocou nessa versão híbrida, que é a possibilidade dela atuar como um gerador. Então, muita gente levaria a sua F-150 para algum lugar para acampar, fazer uma aventura, alguma coisa, e provavelmente levaria o seu gerador também. E agora, lá na caçamba, você já vê as saídas para alimentar diversos outros itens eletrônicos que você quiser levar na sua expedição. Isso graças à tecnologia híbrida, também com o motor a combustão, mas a possibilidade que a Ford colocou de já ter esse inversor direto nessa solução com o carro. Então você vai poder ligar muitos aparelhos ali direto na caçamba ali atrás, no lugar onde você tiver, deixou a caminhonete funcionando, ou então usou a parte do motor elétrico e da geração de energia a partir dele, você consegue funcionar vários itens, equipamentos, elementos, como você faria com o gerador, menos uma coisa para você carregar
na caçamba. Outra coisa interessante também é que a própria caçamba e a tampa traseira funcionam como uma espécie de escritório aí para aquela turma que gosta de levar suas tralhas e de trabalhar onde estiver, ou para aquelas pessoas que precisam de fato, né? Porque a gente está falando de uma caminhonete que também é muito usada em serviço pesado. Então a própria tampa traseira e a caçamba tem ali alguns porta-trecos, tem algumas possibilidades de você configurar aquele espaço como praticamente uma mesa de trabalho. Ela pode assumir diferentes funções e também receber diferentes equipamentos encaixados de maneiras diferentes, o que é uma novidade bem-vinda, né? A ideia de ter uma picape que se oferece para o trabalho, não só na robustez, mas também com acessórios, e a possibilidade de você ver esses acessórios funcionando na prática é bem interessante para uma picape que tem uma faixa de preço que vai de $30 mil mais ou menos lá nos Estados Unidos até $70 mil como preço final para uma versão mais sofisticada, aquela top de linha, como a gente costuma dizer. Para a gente ter uma noção um pouco do que significa isso, o que é uma renda média anual de um norte-americano, hoje está em torno de $50 mil mais ou menos, então você tem aí o preço médio dela próximo da renda média de um norte-americano, né? Ela começa em 30 mil, vai até 70 mil, vamos pegar aí uma versão intermediária de 50 mil, é mais ou menos o que ganha em média um americano por ano. Se a gente fosse fazer uma analogia com o Brasil, a gente tem hoje uma renda média anual aí entre 25 e 30 mil reais, né? Então reais, vamos pensar em 30 mil reais, né, por ano, em média, e que carro que a gente consegue comprar por 30 mil reais no Brasil? Nenhum, né? Você vai ter que colocar mais um pouco aí para sair de repente com um Renault Kwid, um Fiat Mobi, alguma coisa assim já lá mais próximo dos 40 mil reais. Imagine uma picape pronta para o trabalho, bruta, cheia de coisas como é a F-150. Então você que já está animado, né? A gente brincou aqui com o cowboy do asfalto, o cowboy de verdade e o cowboy que vai só desfilar com a sua picape, e isso é muito justo. Tem que pensar que quando ela chegar no Brasil, se ela realmente vier, e parece que ela vem em 2021, tem muitas fontes aí ligadas à Ford que andaram dando entrevistas, falando sobre os lançamentos e tal, e parece que a F-150 estava nessa listinha por aí, e aí não sabemos exatamente que configuração que virá. Ela tem motorização desde V6 com menos potência até um V8 aspirado enorme, passando por uma opção diesel, por exemplo, além, claro, da versão híbrida que a gente falou, que usa o V6 também com o auxílio do motor elétrico. Então a configuração a gente não sabe, mas com certeza ela viria num patamar de preço aí colocado muito acima, por exemplo, da Ford Ranger mais completa, que já está lá nos seus 200 mil reais, 200 e tantos mil reais, dependendo do que pode acontecer. Então ela deve vir aí pelo menos equiparada, talvez a Ram 1500 ou outra picape nesse estilo. E a gente está falando de 300 mil reais ou mais do que isso, a depender da configuração, tranquilamente. Então veja, de lá para cá, uma picape que é mais ou menos a realidade em termos de salário médio de um norte-americano, para uma picape no Brasil que vai custar praticamente o preço de uma casa, ou de um pequeno apartamento, ou de um bom apartamento, dependendo do lugar do Brasil. Então vai ser um veículo de nicho, com certeza, mas ela tem clientes, aparentemente, que estão dispostos a pagar todo esse valor para ter uma F-150 oficialmente no Brasil. Cabe lembrar que a Ford trouxe o Mustang oficialmente depois de muita gente reclamar e pedir, e também depois que a Chevrolet fez a festa com o Camaro, e quando trouxe o Mustang foi tiro certeiro. Muita gente fez fila, continua comprando e adorando o Mustang. Essa discussão é sempre muito polêmica. O mesmo vale para as picapes. Tem muita gente esperando a F-150 chegar por aqui, mas o preço vai ser na casa de 300 mil reais ou mais, ou muito mais, dependendo da versão. Mais novidades da F-150, quesito tecnologia, ela tá incrível. A Ford abriu literalmente a caixa de ferramentas e colocou tudo de novidade lá, principalmente nas versões mais completas. Você pode encontrar painel de 12 polegadas digital e mais uma série de tecnologias que permitem, por exemplo, que a picape consiga te ajudar na condução desde que você esteja se mantendo atento. Então uma série de sensores que vão prestar atenção na posição
posição do seu rosto, se você está atento à estrada, e aí eventualmente até tirar a mão do volante por alguns instantes você vai poder, desde que os sensores, as câmeras, tudo que esteja relacionado a essa tecnologia percebam que você está tomando os cuidados ao andar na sua F-150. Até detecção de pedestre, frenagem automática, todos os pacotes de segurança ativa e passiva que a gente conhece e já vê em vários carros mais sofisticados estarão na F-150 a ser lançada agora, né, já mostrada, mas que vai chegar no mercado agora a partir do meio do ano lá nos Estados Unidos, com expectativa de vir ao Brasil em 2021. Por dentro ela ganhou um pouquinho mais de sofisticação, mas não é assim tão diferente da geração anterior. Como eu falei, você precisa olhar com muito cuidado para notar quais são as mudanças, para ver que a gente está diante realmente de uma nova geração e não de um facelift, mas isso não é ruim, uma vez que é um campeão de vendas e você tem que tomar muito cuidado quando mexe no campeão de vendas. E a ideia da Ford foi, vamos transformar ela em uma picape ainda mais robusta e preparada para o trabalho, com tudo aquilo que a gente falou. Vamos dar uma opção de motorização híbrida para que ela possa ter maior autonomia e um excelente desempenho sem perder capacidade de carga e reboque. E vamos rechear de tecnologia, porque aí você vai ter a sensação que você está num carro muito mais sofisticado, podendo usar tudo o que uma picape bruta como ela oferece. Essa foi a estratégia da Ford com a nova F-150 que você conheceu em detalhes aqui no outro vídeo, viu muitas fotos, a gente falou das principais novidades, ela que vem aí então para sacudir, continuar sacudindo, lembrando que é a picape mais vendida lá há 43 anos, olha só, 43 anos, a picape mais vendida nos Estados Unidos e que deve chegar ao Brasil em 2021. Gostou? Que tal? Vai ter fila, será? Você está animado para ver uma dessa rodando aqui no Brasil? Diz aqui no espaço de comentários o que você achou dessas novidades, se gostou ou não gostou da F-150, se está esperando e claro, faz sua inscrição, ativa as notificações e fica com a gente sempre aqui em todas as redes sociais para a gente mostrar sempre as novidades e do seu jeito, falando sobre carros com a mesma paixão que você tem por aí. Até mais, valeu! Tchau, tchau! F-150, a gente está te esperando, olha só, chapeuzinho fajuto ou não, pode vir que aqui tem muita gente afim de andar em você. Até mais, tchau, tchau!